Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá! Seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos explorar a parte 8, a imaginação criativa, do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos capítulos do livro. Vamos à leitura. Introdução, parte 8. Nesta parte, você descobrirá que pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Não é este um pensamento maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossas vidas não estão sujeitas a caprichos ou a qualquer tipo de instabilidade? Que elas são governadas por leis? Essa estabilidade é a nossa oportunidade, pois, ao obedecer à lei, podemos assegurar o efeito desejado com precisão invariável. É a lei que faz do universo um grande hino de harmonia. Se não fosse a lei, o universo seria um caos, em vez de um cosmos. Aqui, então, está o segredo da origem tanto do bem quanto do mal, isto é, todo o bem e todo o mal que jamais existiu ou existirá. Permita-me ilustrar. O pensamento resulta em ação. Se o seu pensamento for construtivo e harmonioso, o resultado será bom. Se o seu pensamento for destrutivo ou desarmônico, o resultado será mau. Há, portanto, apenas uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de poder, e bem e mal são simplesmente palavras criadas para indicar o resultado de nossas ações ou a nossa obediência ou desobediência a essa lei. A importância disso é bem ilustrada nas vidas de Emerson e Carlyle. Emerson amava o bem, e sua vida foi uma sinfonia de paz e harmonia. Carlyle odiava o mal, e sua vida foi um registro de discórdia e desarmonia constantes. Aqui temos dois grandes homens, ambos empenhados em alcançar o mesmo ideal, mas um faz uso do pensamento construtivo e, portanto, está em harmonia com a lei natural. O outro faz uso do pensamento destrutivo e, por isso, atrai para si discórdia de toda espécie e natureza. É evidente, portanto, que não devemos odiar coisa alguma, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo descobriremos que, ao alimentar pensamentos destrutivos, estamos semeando o vento, e, por sua vez, colheremos o vendaval. Introdução, parte 8. Nesta parte, você descobrirá que pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Não é este um pensamento maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossas vidas não estão sujeitas a caprichos ou a qualquer tipo de instabilidade? Que elas são governadas por leis? Essa estabilidade é a nossa oportunidade, pois, ao obedecer à lei, podemos assegurar o efeito desejado com precisão invariável. É a lei que faz do universo um grande hino de harmonia. Se não fosse a lei, o universo seria um caos, em vez de um cosmos. Aqui, então, está o segredo da origem tanto do bem quanto do mal, isto é, todo o bem e todo o mal que jamais existiu ou existirá. Permita-me ilustrar. O pensamento resulta em ação. Se o seu pensamento for construtivo e harmonioso, o resultado será bom. Se o seu pensamento for destrutivo ou desarmônico, o resultado será mau. Há, portanto, apenas uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de poder, e bem e mal são simplesmente palavras criadas para indicar o resultado de nossas ações ou a nossa obediência ou desobediência a essa lei. A importância disso é bem ilustrada nas vidas de Emerson e Carlyle. Emerson amava o bem, e sua vida foi uma sinfonia de paz e harmonia. Carlyle odiava o mal, e sua vida foi um registro de discórdia e desarmonia constantes. Aqui temos dois grandes homens, ambos empenhados em alcançar o mesmo ideal, mas um faz uso do pensamento construtivo e, portanto, está em harmonia com a lei natural. O outro faz uso do pensamento destrutivo e, por isso, atrai para si discórdia de toda espécie e natureza. É evidente, portanto, que não devemos odiar coisa alguma, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo descobriremos que, ao alimentar pensamentos destrutivos, estamos semeando o vento, e, por sua vez, colheremos o vendaval. Parte 8.
O pensamento contém um princípio vital, porque é o princípio criador do universo e, por sua própria natureza, tende a se combinar com outros pensamentos semelhantes. Como o único propósito da vida é o crescimento, todos os princípios subjacentes à existência devem contribuir para lhe dar efeito. O pensamento, portanto, toma forma, e a lei do crescimento acaba por trazê-lo à manifestação. Você pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é governado por uma lei imutável. Nenhuma linha de pensamento mantida de forma persistente deixa de produzir seus resultados no caráter, na saúde e nas circunstâncias do indivíduo. Assim, os métodos pelos quais podemos substituir hábitos de pensamento construtivo por aqueles que verificamos produzir apenas efeitos indesejáveis são de importância fundamental. Todos sabemos que isso de modo algum é fácil. Os hábitos mentais são difíceis de controlar, mas isso pode ser feito, e o caminho para fazê-lo é começar imediatamente a substituir o pensamento destrutivo pelo pensamento construtivo. Forme o hábito de analisar cada pensamento. Se ele for necessário, se a sua manifestação no plano objetivo trouxer benefício não apenas a você, mas também a todos os que possa afetar de alguma forma, conserve-o. Valorize-o. Ele tem valor, está em sintonia com o infinito, crescerá, se desenvolverá e produzirá frutos 100 vezes maiores. Por outro lado, será útil manter em mente esta citação de George Matthew Adams. Aprenda a manter a porta fechada. Mantenha fora da sua mente, fora do seu escritório e fora do seu mundo todo elemento que busque admissão sem um objetivo útil e definido. Se o seu pensamento tem sido crítico ou destrutivo e resultou em alguma condição de discórdia ou desarmonia em seu ambiente, talvez seja necessário cultivar uma atitude mental que favoreça o pensamento construtivo. A imaginação será encontrada como um grande auxílio nessa direção. O cultivo da imaginação leva ao desenvolvimento do ideal do qual o seu futuro surgirá. A imaginação reúne o material com o qual a mente tece o tecido no qual o seu futuro será vestido. A imaginação é a luz pela qual podemos penetrar em novos mundos de pensamento e experiência. A imaginação é o poderoso instrumento pelo qual todo descobridor, todo inventor, abriu o caminho do precedente para a experiência. O precedente dizia, não pode ser feito. A experiência dizia, está feito. A imaginação é um poder plástico, moldando as coisas dos sentidos em novas formas e ideais. A imaginação é a forma construtiva do pensamento que deve preceder toda a forma construtiva de ação. Um construtor não pode erguer uma estrutura de qualquer tipo até que primeiro tenha recebido os planos do arquiteto, e o arquiteto deve obtê-los de sua imaginação. O capitão da indústria não pode construir uma corporação gigante capaz de coordenar centenas de pequenas corporações, milhares de funcionários e utilizar milhões de dólares em capital até que primeiro tenha criado toda a obra em sua imaginação. Os objetos no mundo material são como argila nas mãos do oleiro. É na mente mestra que as coisas reais são criadas, e é pelo uso da imaginação que o trabalho é realizado. Para cultivar a imaginação, ela deve ser exercitada. O exercício é necessário para desenvolver o músculo mental tanto quanto o físico. Ele precisa ser nutrido, caso contrário, não pode crescer. Não confunda a imaginação com fantasia, nem com aquela forma de devaneio em que algumas pessoas gostam de se entregar. O devaneio é uma forma de dissipação mental que pode levar a um desastre mental. Imaginação construtiva significa trabalho mental, considerado por alguns como o tipo mais difícil de trabalho, mas se assim for, ele proporciona os maiores retornos, pois todas as grandes realizações da vida vieram a homens e mulheres que tiveram a capacidade de pensar, imaginar e transformar seus sonhos em realidade. Quando você se tornar plenamente consciente do fato de que a mente é o único princípio criador, que ela é onipotente, onisciente e onipresente, e de que você pode conscientemente entrar em harmonia com essa onipotência por meio do seu poder de pensamento, terá dado um grande passo na direção certa.
O próximo passo é colocar-se em posição de receber esse poder. Sendo ele onipresente, ele deve estar dentro de você. Sabemos que isso é verdade porque sabemos que todo poder vem de dentro, mas ele precisa ser desenvolvido, desdobrado, cultivado. Para fazer isso, devemos ser receptivos, e essa receptividade é adquirida assim como a força física é conquistada, por meio do exercício. A lei da atração certamente trará, de forma infalível para você, as condições, o ambiente e as experiências de vida correspondentes à sua atitude mental habitual, característica e predominante. Não o que você pensa de vez em quando está na igreja ou acabou de ler um bom livro, mas sim a sua atitude mental predominante é o que realmente conta. Você não pode alimentar pensamentos fracos, prejudiciais ou negativos durante 10 horas por dia e esperar criar condições belas, fortes e harmoniosas com apenas 10 minutos de pensamento forte, positivo e criativo. O verdadeiro poder vem de dentro. Todo poder que alguém possa usar está dentro do ser humano, apenas esperando para se tornar visível quando ele primeiro o reconhece, depois o afirma como seu, incorporando-o em sua consciência até se tornar uno com ele. As pessoas dizem que desejam uma vida abundante, e realmente desejam, mas muitas interpretam isso como se bastasse exercitar os músculos ou respirar de forma científica, comer certos alimentos de certas maneiras, beber um determinado número de copos de água por dia na temperatura correta, evitar correntes de ar, para alcançar a vida abundante que buscam. O resultado desses métodos é, na melhor das hipóteses, mediano. No entanto, quando o homem desperta para a verdade e afirma sua unidade com toda a vida, descobre que adquire o olhar claro, o passo ágil, o vigor da juventude, percebe que encontrou a fonte de todo o poder. Todos os erros não passam de erros da ignorância. É o ganho de conhecimento e o consequente poder que determinam o crescimento e a evolução. O reconhecimento e a demonstração do conhecimento é que constituem o poder, e esse poder é poder espiritual, e esse poder espiritual é o poder que reside no coração de todas as coisas, é a alma do universo. Esse conhecimento é resultado da capacidade do homem de pensar. O pensamento é, portanto, o germe da evolução consciente do homem. Quando o homem deixa de avançar em seus pensamentos e ideais, suas forças começam imediatamente a se desintegrar, e sua fisionomia gradualmente reflete essas condições em mudança. Homens bem-sucedidos fazem do seu negócio manter ideais das condições que desejam realizar. Eles mantêm constantemente em mente o próximo passo necessário para o ideal pelo qual estão lutando. Os pensamentos são os materiais com os quais eles constroem, e a imaginação é sua oficina mental. A mente é a força em constante movimento com a qual eles asseguram as pessoas e circunstâncias necessárias para construir sua estrutura de sucesso. E a imaginação é a matriz na qual todas as grandes coisas são moldadas. Se você tem sido fiel ao seu ideal, ouvirá o chamado quando as circunstâncias estiverem prontas para materializar seus planos. E os resultados corresponderão exatamente à proporção da sua fidelidade ao ideal. O ideal mantido de forma constante é o que predetermina e atrai as condições necessárias para sua realização. É assim que você pode tecer uma veste de espírito e poder na trama de toda a sua existência. É assim que você pode levar uma vida encantada e estar sempre protegido de todo o mal. É assim que você pode se tornar uma força positiva, pela qual condições de opulência e harmonia podem ser atraídas até você. Este é o fermento que gradualmente está permeando a consciência geral, e é em grande parte responsável pelas condições de inquietação que estão visíveis em toda parte. Na última parte, você criou uma imagem mental, trazendo-a do invisível para o visível. Nesta semana, quero que você pegue um objeto e o siga de volta à sua origem. Veja do que ele realmente consiste. Se você fizer isso, desenvolverá imaginação, perspicácia, percepção e sagacidade. Esses atributos não vêm da observação superficial da multidão, mas de uma observação analítica aguçada, que vê abaixo da superfície.
São poucos os que sabem que as coisas que vêm são apenas efeitos e compreendem as causas pelas quais esses efeitos foram trazidos à existência. Assuma a mesma posição de antes e visualize um encouraçado. Veja o monstruoso navio flutuando sobre a superfície da água. Não parece haver vida em lugar algum. Tudo está silencioso. Você sabe que a maior parte da embarcação está debaixo d'água, fora de vista. Você sabe que o navio é tão grande e pesado quanto um arranha-céus de 20 andares. Sabe que há centenas de homens prontos para executar imediatamente suas tarefas designadas. Sabe que cada departamento está sob a responsabilidade de oficiais competentes, treinados e habilidosos, que provaram sua capacidade de comandar essa maravilhosa peça de mecanismo. Sabe que, embora aparentemente indiferente a tudo ao redor, ele possui olhos que veem tudo a milhas de distância, e nada escapa à sua vigilância. Sabe que, enquanto aparenta quietude, submissão e inocência, está pronto para lançar um projétil de aço de milhares de quilos contra um inimigo a muitas milhas de distância. Tudo isso e muito mais você pode trazer à mente com relativamente nenhum esforço. Mas como o encouraçado veio a estar onde está? Como surgiu em primeiro lugar? Tudo isso você deseja saber se for um observador cuidadoso. Siga as grandes placas de aço pelas fundições. Veja os milhares de homens empregados em sua produção. Vá ainda mais atrás e veja um minério saindo da mina, sendo carregado em barcaças ou vagões, sendo fundido e devidamente tratado. Volte ainda mais e veja o arquiteto e os engenheiros que planejaram o navio. Deixe o pensamento levá-lo ainda mais atrás, para determinar por que eles planejaram a embarcação. Você verá que agora está tão longe que o navio é algo intangível, ele não existe mais, é apenas um pensamento existente no cérebro do arquiteto. Mas de onde veio a ordem para planejar o navio? Provavelmente do secretário de defesa. Mas provavelmente esta embarcação foi planejada muito antes de a guerra ser sequer considerada, e antes do Congresso aprovar um projeto de lei destinando os recursos. Possivelmente houve oposição e discursos a favor ou contra a lei. Quem esses congressistas representam? Eles nos representam, você e eu, de modo que nossa linha de pensamento começa com o encouraçado e termina conosco. E descobrimos na última análise que nosso próprio pensamento é responsável por isso, e por muitas outras coisas das quais raramente pensamos, e uma reflexão mais profunda revelará o fato mais importante de todos. Se alguém não tivesse descoberto a lei, pela qual essa tremenda massa de aço e ferro poderia flutuar sobre a água, em vez de afundar imediatamente, o encouraçado jamais teria existido. Essa lei é: a gravidade específica de qualquer substância é o peso de qualquer volume dela comparado com um volume igual de água. A descoberta dessa lei revolucionou todo tipo de viagem oceânica, comércio e guerra, tornando possível a existência de encouraçados, porta-aviões e navios de cruzeiro. Você achará exercícios desse tipo inestimáveis. Quando o pensamento é treinado para olhar abaixo da superfície, tudo assume uma aparência diferente. O insignificante torna-se significativo. O desinteressante torna-se interessante. As coisas que supunhamos sem importância são vistas como as únicas realmente vitais na existência. Olhe para este dia, pois ele é a vida, a própria vida da vida. Em seu breve curso estão todas as verdades e realidades de sua existência. A felicidade do crescimento, a glória da ação, o esplendor da beleza. Pois o ontem é apenas um sonho e o amanhã é apenas uma visão. Mas o hoje bem vivido faz de cada ontem um sonho de felicidade e de cada manhã uma visão de esperança. Olhe bem, portanto, para este dia. Do sânscrito. Parte 8. Perguntas de estudo com respostas. O que é a imaginação? Uma forma de pensamento construtivo. A luz pela qual penetramos em novos mundos de pensamento e experiência. O poderoso instrumento pelo qual todo inventor ou descobridor abriu o caminho do precedente para a experiência. Qual é o resultado da imaginação? O cultivo da imaginação leva ao desenvolvimento do ideal do qual seu futuro surgirá. Como pode ser cultivada? Por meio do exercício. Deve ser alimentada,
Caso contrário, não pode viver. Como a imaginação difere do devaneio? O devaneio é uma forma de dissipação mental, enquanto a imaginação é uma forma de pensamento construtivo que deve preceder toda a ação construtiva. O que são erros? O resultado da ignorância. O que é conhecimento? O resultado da capacidade do homem de pensar. Qual é o poder com o qual os homens bem-sucedidos constroem? A mente é a própria força em movimento com a qual eles asseguram as pessoas e as circunstâncias necessárias para completar seus planos. O que predetermina o resultado? O ideal mantido de forma constante na mente atrai as condições necessárias para sua realização. Qual é o resultado de uma observação analítica aguçada? O desenvolvimento da imaginação, da perspicácia, da percepção e da sagacidade. Aonde isso leva? À opulência e à harmonia. E assim, concluímos a leitura da parte 8 do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 9, à vontade. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites, para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 9.